Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Nós temos esse encontro semanal, marcado aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E é claro, o objetivo desse programa é compartilhar com você a palavra de Deus, porque a segurança dos filhos do Senhor estão na palavra daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o Deus Criador, bendito e glorioso, e também é o nosso maravilhoso mantenedor e Salvador. Ao Senhor nosso Deus, todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e sempre. E eu desejo bênçãos do Senhor sobre você e sobre a sua casa e lhe agradeço, é claro, como sempre, pelo carinho de sua audiência. Você que está nos acompanhando daqui do Brasil, em qualquer parte do nosso imenso país, você que está em Rondônia, você que está lá em Alagoas, você que está no Amapá, Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua casa. E eu tenho aqui algo muito especial para você, que é a revista Esperança Mente Feliz. Esse material realmente é precioso, uma bênção de Deus para você. A revista Esperança Mente Feliz é uma produção daqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, de autoria. A revista é de autoria do Dr. César Vasconcelos, um psiquiatra experiente, especialista, evidentemente, em saúde mental. E esse guia oferece uma linguagem clara e acessível para tratar as causas mais comuns dos transtornos emocionais. Além disso, aqui na revista Esperança, há conselhos práticos e estratégias para desenvolver uma postura mais positiva e confiante diante das adversidades da vida. Se você busca uma jornada de autodescoberta e fortalecimento espiritual, essa revista é para você. Peça agora e a gente vai lhe mandar, tá bem? Gratuitamente. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga, fala com os nossos atendentes, eles vão preencher o seu cadastro e vão enviar a revista direto para o seu endereço. Uma outra opção é você solicitar a revista através do WhatsApp, tá bom? Número 12982444449. Manda a revista, aliás, manda a mensagem de texto, né? Ok? Dizendo assim, eu quero a revista Esperança Mente Feliz. Que bom.
saber que esse material está disponível para você, para ajudar você, para orientar você e para que você também, além de crescer nesse sentido de se autoconhecer, você também possa ajudar outras pessoas, talvez gente dentro da sua própria casa que tem vivido situação de ansiedade, estresse, depressão, quanta gente precisando de ajuda. E eu louvo a Deus por esse material precioso preparado e enviado gratuitamente para você. É só você solicitar que a gente lhe manda, acredite, não custa nada mesmo. Lógico que houve um custo para produzir, imprimir e haverá um custo para enviar para você. Porém, amigos queridos que nós chamamos aqui na Novo Tempo de Anjos da Esperança, eles já pagaram essa conta para você. É só solicitar que a revista chegará às suas mãos. Agora é hora de música. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar, para louvar o nome do nosso maravilhoso Deus. Ouça, Arautos do Rei, Quero Transbordar. Não é sobre mim, Senhor, é sempre sobre ti. Cada vez menos de mim, cada vez mais de ti. Não seja minha vontade, mas teu querer, Senhor, e que através de ti eu tenha mais fervor. Unge-me aqui nesse instante, quebra meu eu, Senhor, molda esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão para alguém faminto, quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Toma meu viver, Senhor, que eu viva só pra ti. Que o meu falar, meu agir, seja um reflexo de ti. Quero que todos enxerguem, tu és quem vive em mim. Eu sou o menor dos vasos, quero estar cheio de ti. Unge-me aqui nesse instante, quebra meu eu, Senhor, molda esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão para alguém faminto, quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar,
transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu Não tenho dúvida de que este é o tipo de desejo, o tipo de oração que Deus ouve, Deus recebe e atende de pronto, de imediato. Quando você se coloca humildemente na presença do Senhor e diz: Senhor, que o teu amor esteja no meu coração e transborde através de mim. Que essa oração esteja verdadeiramente nos seus lábios, no seu coração e que Deus lhe use para a glória dele. Como é maravilhoso quando nós sabemos que, a despeito de fracos e pecadores, estamos sendo usados por Deus para que, através de nós, o seu amor possa alcançar os nossos semelhantes. Deus lhe abençoe nesse sublime propósito. É hora do intervalo, mas não me deixe, tá bom? Não me largue, não. Fique aí e eu já volto para nós refletirmos juntos na palavra do Senhor na sequência da série Gente como a Gente. Bom é o Senhor e grande a sua misericórdia para conosco, é por isso que eu tenho o privilégio de estar aqui e ter a honra da sua companhia aí. Deus lhe abençoe, muito obrigado por você estar conosco agora aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e em especial no programa A Voz da Profecia. Eu gostaria de orar com você antes da gente refletir no tema bíblico de hoje. Pode ser? Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, como sempre fazemos, Senhor, aqui estamos e te pedimos a iluminação do Espírito Santo para entendimento da Tua Palavra. Que a mensagem possa vir à nossa mente, ao nosso coração e nos alimentar e nos fortalecer, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos, por isso humildemente nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na sequência da série Gente como a Gente, hoje nós vamos pensar, você já viu o título da mensagem aí, Jovens à Prova de Fogo. Vamos pensar na história de 3 jovens chamados Ananias, Misael e Azarias. Daniel, capítulo 3. Esse é o relato de um milagre ocorrido no 6º século a.C., na antiga Babilônia. No dia, diz a Bíblia, da inauguração de uma magnífica estátua, uma estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Esse, sem dúvida, é um dos acontecimentos mais fantásticos de toda a Bíblia. Se bem que, para alguns, isso é algo irreal e até absurdo. Para outros, os milagres relatados na Bíblia são apenas mitos que ensinam verdades espirituais. Já para os materialistas e humanistas, milagres são, assim, fruto da fértil imaginação humana. Mas a Bíblia está repleta de milagres. Deus é soberano e Ele não depende do ser humano crer ou não crer para realizar a sua vontade. Deus continua agindo como sempre. Muitos até questionam por que Deus faz milagres em favor de uns e não de outros. Eu penso que isso, por enquanto, é um mistério para nós. O que nos cabe fazer é confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo enfrentou o martírio com serenidade, resultante da certeza de que a morte não é o ponto final da experiência dos que amam a Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, palavras conhecidas, Paulo diz assim: quanto a mim, o tempo da minha partida chegou. E aí ele diz: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava ciente de que iria morrer, seria assassinado por ser um pregador do Evangelho, mas o coração dele estava em paz, porque ele sabia que havia cumprido a sua missão e sua vida estava nas mãos de Deus. Deus seja louvado por isso. Mas vamos ao profeta Daniel. Eu quero convidá-lo então para o texto que está aqui em Daniel, capítulo 3. Vou ler inicialmente os versos 1 e 2, ok? Você é do tipo que gosta de acompanhar a mensagem aqui na TV, com a Bíblia aberta aí na sua mão? Então, Daniel, capítulo 3, como eu disse, leio os versos 1 e 2. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Observe que esse evento do capítulo 3, ele segue a história do sonho do rei Nabucodonosor, relatada no capítulo 2. Você conhece? Lembra-se desse sonho? Por sinal, o capítulo 2 do livro de Daniel foi há algum tempo objeto de nosso estudo aqui no programa A Voz da Profecia. Tivemos 2 programas com base no capítulo 2 de Daniel. O título das mensagens, Há um Deus no Céu. Se você não assistiu, você pode procurar no NT Play ou no YouTube, Há um Deus no Céu. Essas mensagens, como eu disse, as 2 foram baseadas no capítulo 2 do livro de Daniel. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele viu uma grande estátua, e a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e barro. E então diz a Bíblia, no sonho do rei Nabucodonosor, que de repente uma pedra foi lançada sem participação humana, e essa pedra atingiu a estátua nos pés e destruiu tudo. O barro, o ferro, o bronze, prata, o ouro. E no lugar onde a pedra caiu, ela cresceu e se transformou uma grande montanha que encheu toda a terra. Na interpretação do sonho feita por Daniel, sob assim, a revelação divina, a inspiração divina, a cabeça de ouro da estátua representava exatamente Babilônia, e os outros metais seriam outros reinos que viriam na sequência da história da humanidade, que viriam depois de Babilônia. E o capítulo 2, daqui do livro de Daniel, termina com o rei Nabucodonosor reconhecendo Deus como o Senhor dos reis e revelador dos mistérios. Aqui, Daniel capítulo 2, no verso 47. Já agora, no capítulo 3, o entendimento do rei é outro. Um tempo havia se passado, alguns anos. Alguns comentaristas e estudiosos bíblicos entendem que 6 anos se passaram, do capítulo 2 ao capítulo 3. O relato, desses 2 capítulos. Outros imaginam que se passaram, na verdade, 18 anos. Mas o que é claro é que a visão anterior do rei a respeito de Deus, ao longo desse período, seja de 6 anos ou 18, a visão dele a respeito de Deus havia se perdido e permaneceu somente a incômoda lembrança de que seu reino passaria. Tanto é que a imagem que ele ergueu, agora aqui no capítulo 3, na planície de Dura, era toda de ouro, da cabeça aos pés.
manifestando a rebelião do rei contra a revelação divina. O rei estava decidido a fazer seu império ser eterno. É impressionante como o ser humano facilmente se esquece das impressões feitas por Deus. Veja que a aceitação das verdades bíblicas hoje não garante que amanhã nós não voltaremos às antigas práticas. Daí a imperiosa necessidade de nós nos humilharmos na presença do Senhor todos os dias, pedindo a Deus renovação da nossa fé, da nossa conversão, pedindo a Deus consciência do quanto nós necessitamos dEle. Aqui no verso 3 é dito que todos os que foram convocados, membros do alto escalão do governo, você viu, não é? Eu li aqui, ministros, legisladores, juízes, prefeitos, tesoureiros, governadores, todos os que foram convocados compareceram. E eles ficaram em pé diante da grande estátua. Nos versos 4 a 6, eu quero lê-los. Daniel capítulo 3, agora eu disse versos 4 a 6. Olha só o que está escrito. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Uma ordem clara. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais, vocês devem se prostrar e adorar a imagem do rei. E depois da ordem, você ouviu aqui uma ameaça, não é? Quem se recusar será jogado na fornalha. A fornalha era visível à multidão que estava reunida ali na planície, como um fator de intimidação. E aí, se você prossegue na leitura dos versos 7 a 12, os instrumentos são tocados, todos se prostram, adoram a grande imagem do rei, exceto 3 jovens judeus, Ananias, Misael e Azarias. Em Babilônia, eles foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja, para esses 3 jovens, a questão, ou eu poderia dizer a tentação, não era somente se prostrar para manter o cargo que eles haviam conquistado com grande empenho e não voltar à escravidão. A questão era prostrar-se para manter a vida. Porque o rei disse, quem não se ajoelhar e não adorar a minha imagem será lançado na fornalha. Mas eles não se prostraram. Então alguns homens vão rapidamente ao rei e dizem assim, olha, o decreto do rei foi claro. Todos deveriam adorar a sua grande imagem de ouro, senão seriam jogados na fornalha. Mas existem 3 homens, 3 jovens, que o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia, que fizeram pouco caso do Senhor. Eles não adoram os seus deuses, nem a sua imagem de ouro. Em parte, essa acusação era verdadeira. Eles, de fato, não se prostraram e não adoraram aquela imagem de um ser humano. E mesmo que fosse uma imagem que pretendesse representar Deus, o Criador, eles certamente não se prostrariam, não adorariam. E você me dirá, pastor, por que não? Porque os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus, lei escrita pelo próprio Deus em pedra, os 2 primeiros mandamentos dizem claramente, não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus diz, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 5.
Aproveito e lhe pergunto, e você? Você tem adorado outros deuses? Você tem adorado ou prestado culto a alguma imagem de escultura? Você precisa saber que isso é inaceitável aos olhos de Deus. A Bíblia chama isso de idolatria. É, na verdade, algo abominável, repugnante para Deus. E por falar nos 10 mandamentos da lei de Deus, você conhece todos eles? Tem procurado obedecê-los? Ou pelo menos você tem feito o seu melhor? Você tem se esforçado para obedecê-los? Conhece os mandamentos? Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o 17. Depois você pode ler com calma na sua Bíblia. Eu disse Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. E não somente leia esse texto na Bíblia, mas oremos como salmista. Salmo 119, verso 18, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha que lindo isso. É como se ele dissesse: Senhor, tira a venda dos meus olhos para que eu entenda que a tua lei é maravilhosa. E ainda no Salmo 119, verso 165, uma promessa: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Mas voltando a pensar aqui nos 3 jovens hebreus que foram fiéis ao Senhor, diante da acusação de que os 3 jovens não tinham se prostrado, a Bíblia diz que o rei ficou furioso. Eu leio aqui Daniel capítulo 3, agora dos versos 13 a 15. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Uma ameaça feita pelo mais poderoso homem da terra naqueles dias. Feita para provocar medo e fazê-los obedecer à sua ordem. Veja que em sua arrogância e ignorância, o rei não apenas ameaçou os jovens, mas ele desafiou a Deus. De todo esse texto aqui, o que mais me encanta é a resposta daqueles 3 jovens ao rei da Babilônia. Capítulo 3, agora versos 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Uau! Esses aqui não eram fracos não, hein? A gente não pode subestimar os jovens, eu falei isso outro dia. Que exemplo de confiança, de lealdade, de obediência e submissão à soberania divina. Veja que enquanto o ameaçador estava furioso, os ameaçados estavam em paz. Os 3 amigos não se intimidaram diante da ameaça do monarca. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los miraculosamente ou milagrosamente. Porém, eles disseram assim: se Ele não nos livrar, nossa fé não vacilará. Eles estavam completamente submissos à suprema vontade divina.
porque não somos nós quem determinamos que Deus realize qualquer milagre. Claro que nós podemos sim pedir, mas cabe a Deus decidir se Ele fará ou não. Aqui um ponto importante: não afirme o que Deus não disse. Não fale por Deus o que Ele não revelou. A gente não pode confundir nossas emoções, nossos sentimentos com a palavra de Deus. Nossos sentimentos falham. A palavra de Deus é infalível. É claro que um milagre pode acontecer em seu benefício hoje. O impossível que você deseja pode se realizar agora, mas isso vai acontecer se Ele quiser. A fé dos 3 jovens foi maior do que o medo. Veja que a questão não era fé que seriam livrados da morte, mas os seus olhos estavam fixos em Deus e na eternidade. Isso me faz lembrar a declaração de Paulo, Romanos 14, verso 8, quando Paulo diz assim: porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morrermos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Deus não promete livrar você do fogo, mas Ele promete que o fogo não vai lhe destruir. Sim, claro, você pode até morrer, mas lembre-se, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe fim para quem vive unido àquele que é eterno. Versos 19 a 23, está escrito que o rei, furioso, ele ordena que a fornalha seja esquentada 7 vezes mais. E amarrados, os 3 jovens são jogados dentro do fogo. Porém, nesse caso, houve uma intervenção divina, imediata, espetacular. Eu quero ler o texto que está aqui agora, no capítulo 3, versos 24 e 25. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Oh, que lindo isso aqui! Que espetacular! Muitas vezes, Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. De 3 homens amarrados antes, agora se vê 4 homens livres, andando, passeando no meio do fogo. E o rei atônito disse assim: mas não eram 3, agora são 4. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, ou seja, o quarto não parece humano. Há algo mais glorioso nele. Eu, outro dia, li um texto de Marcos de Benedito, pastor e escritor. No livro Um Olhar para o Céu, na página 227, ele diz assim, abro aspas: essa história surpreendente mostra que ao decidir ser fiel a Deus, você poderá ser testado ao limite. No entanto, se você estiver disposto a ir para a fornalha por amor a Deus, Ele irá para o fogo com você. É preciso aceitar essas provações como parte do processo de purificação do caráter. As provações tornam você mais útil e o preparam para glorificar a Deus. Quando chegar a esse nível, Deus poderá lhe usar para assombrar os poderes das Babilônias modernas. Fecha aspas. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 11 a 18, nesse texto que apresenta o clímax do conflito entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, nós vemos um teste final ao qual a humanidade será submetida. O ponto em questão também
terá a ver com nossa lealdade a Deus e unicamente a Ele. Outra vez, religião e política se misturarão. E novamente a igreja e Estado se unirão para obrigar um culto idólatra. Apocalipse capítulo 3, adoração da besta e sua imagem. Aproxima-se esse tempo, quando o Senhor espera que seu povo, a exemplo dos 3 jovens judeus na antiga Babilônia, ouse desafiar a Babilônia moderna, as forças do engano que estarão unidas em desafio a Deus. É incrível e inspirador ver como os 3 jovens não se curvaram, não cederam, não se intimidaram e também não se queimaram. E voltando aqui a Daniel capítulo 3, dos versos 26 a 29, está escrito que o rei chama os 3 jovens para que saiam da fornalha, e eles saem ilesos. Todos constatam que nem sequer cheiro de fumaça eles tinham. Isso não é espetacular? É claro que isso é obra de Deus. E olha só o que o rei diz. Eu leio para você. Daniel capítulo 3, agora no verso 28, está escrito assim, Daniel 3, verso 28, Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Ouviu bem? A declaração do próprio rei. Eu vou repetir, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Deus deles enviou o seu anjo para livrar os seus servos que confiaram nele. E eles desistiram de cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Oh, amigo, amiga, acredite, muitas pessoas conhecerão a Deus por meio do seu exemplo, da sua fidelidade, da sua perseverança, do seu milagre, da sua vida. Talvez a única Bíblia que muitas pessoas lerão durante toda a vida será exatamente a sua vida. A única Bíblia que elas conhecerão será o seu exemplo, o seu testemunho. Que privilégio nosso e, ao mesmo tempo, que responsabilidade nós temos. Porque, através do nosso exemplo, nós podemos atrair pessoas para Deus, como esses jovens atraíram o rei Nabucodonosor. Mas, infelizmente, se o nosso testemunho for negativo, em vez de atrair pessoas para Deus, nós vamos afastá-las do Senhor. E a narrativa do capítulo 3 termina com o verso 30, onde está escrito assim, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então está escrito, o rei fez prosperar os 3 jovens fiéis a Deus na província da Babilônia. O fogo foi aceso para matá-los, castigá-los, mas esse mesmo fogo contribuiu para prosperá-los, para promovê-los. Deus seja louvado. Lembra em Romanos 8, verso 28, quando Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que todas as coisas em si sejam boas, mas a ideia é Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que Ele amam. Certamente hoje, ninguém vai ordenar a mim ou a você que nós nos ajoelhemos diante de uma estátua de ouro, mas você sabe que aparecem outras ordens, outros convites,
que desonram a Deus. Isso acontece às vezes no ambiente de trabalho, ou quem sabe lá na escola, na universidade. Quantas vezes essas ordens ou esses convites para fazermos, falarmos ou frequentarmos ambientes que a gente sabe que não agradam a Deus, podem surgir na relação com os amigos ou até dentro de casa, num relacionamento familiar. E a pergunta é: como você tem reagido a estas situações que desafiam a sua fé? Será que eu estou falando agora para alguém que está passando por uma provação? Você dirá: pastor, é uma verdadeira fornalha. Estou sendo provado, testado no limite da minha fé. Saiba que você não está sozinho. Você não está sozinha. Porque o Senhor, Ele jamais abandona os seus filhos que lhe são fiéis. É verdade que cabe a Deus decidir se Ele nos livrará dos problemas ou nos problemas, mas o fato é que Deus age sempre em benefício daqueles que o amam. Há um texto que eu julgo ser muito precioso e quero ler para você agora, que está aqui no 2º livro das Crônicas, no Antigo Testamento. De vez em quando eu sugiro que a gente marque alguns textos na Bíblia, não é? Então, pronto. Isso aqui já é uma sugestão para você marcar também. 2º livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Olha só, a primeira parte do verso. Olha só o que está escrito. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, está escrito, os seus olhos, ou os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. A ideia é de que Deus está vendo tudo e todos. Nada escapa à sua visão, ao seu conhecimento, à sua presença. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. E aí vem a promessa para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus vê tudo, Deus vê todos, mas de uma forma especial, o Senhor vê aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor vê aqueles que com sinceridade de propósito procuram viver em fidelidade à sua vontade. Estes são vistos pelo Senhor e são cuidados por Ele. E a promessa é Ele para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele, ou seja, para socorrer, para ajudar, para fazer prosperar, vencer aqueles cujo coração é totalmente dele. Ei, entregue seu coração totalmente ao Senhor. O coração aqui, evidentemente, é uma referência à vida. Aqueles cuja vida está inteiramente nas mãos de Deus, porque eles se colocam nas mãos do Senhor, o Senhor os vê com carinho. E o Senhor está pronto para dar forças a cada um deles, a fim de que sejam vitoriosos. Deus seja louvado. Eu posso citar também o Salmo 101, verso 6. Quer ver aqui? Outra palavra abençoada, eu disse Salmo 101, verso 6. Olha só o que o Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra, aqueles cujo coração é totalmente dele, aqueles que decidem viver em fidelidade ao Senhor, como os 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, lá em Babilônia, no 6º século antes de Cristo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Um dia aqueles que são fiéis nessa terra desfrutarão as delícias da eternidade no céu com o Senhor. Porque esses que são fiéis aqui
um dia morarão com o Senhor por toda a eternidade. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, a exemplo dos 3 jovens hebreus, vamos seguir sendo fiéis ao Senhor, aconteça o que acontecer, custe o que custar. Felizes são aqueles que colocam Deus no centro da vida. Felizes são aqueles que têm a vida centrada em Deus. Deus lhe abençoe. O quarteto quer cantar e louvar a Deus, e esse é uma canção conhecida de muitos que eu sei que estão me assistindo agora. O chamado é para fidelidade completa. Ouça, Arautos do Rei, fiel a toda prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Nesse caso, querer é poder. Acredite. Se você realmente quer ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, e você leva a Deus essa sua decisão e pede ao Senhor que Ele ajude, que Ele auxilie, o Senhor vem, Ele ajuda você e com a bênção do Senhor você vence. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo,
por meio daquele que nos fortalece. Portanto, não tenha medo. Você está passando aí por uma prova, por uma dificuldade, sobretudo em relação à sua decisão de ser fiel a Deus. Você tem sido testado no limite da sua fé. Corra para o Senhor e diga: Senhor, eu quero ser fiel, mas eu preciso de ajuda. Como diz a canção, manda seu anjo mais poderoso em meu auxílio, e ele vai mandar. E com a bênção de Deus nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o diabo. Não há nada e absolutamente nada nesse mundo ou fora dele que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler, antes de orar, mais um texto bíblico. Agora na carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Ouça com atenção, está escrito assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu sei que esse texto a princípio parece estranho. O conselho de Tiago, quando ele diz assim: irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Geralmente a gente encara as provações como sendo algo negativo, difícil, mas Tiago diz assim: alegre-se por passar por várias provações. E ele justifica o seu argumento dizendo: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Como que dizendo assim, Deus está permitindo a prova para que você se torne mais forte, mais resistente, mais resiliente, mais maduro, mais preparado para a vida. Ei, tenha por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm resulta em perseverança, produz perseverança. E ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, Deus está agindo, um processo está em curso para o seu bem. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Perfeição aqui no sentido de maturidade espiritual. Na medida em que na prova você persevera, sendo fiel a Deus, Tiago está dizendo assim: você está crescendo, você está amadurecendo, você está se desenvolvendo, você está aprendendo. Não se desanime, pelo contrário, persevere. Deus está agindo através de você para o seu bem, para o seu crescimento, para que você se torne uma pessoa madura, íntegra, preparada para a vida, para que você, através da sua vida, glorifique a Deus. Seja bênção para os seus semelhantes, um cristão amadurecido, preparado, resolvido. Que Deus nos abençoe, que cada dia mais o Espírito Santo possa agir em nossa mente, em nosso coração e nos preparar para a obra que Deus tem para ser realizada através de nós. E se para nos preparar para essa obra, o Senhor precisa permitir que passemos por várias provações, que venham as provações, mas que o Senhor esteja conosco, que nós estejamos com Ele, para que a provação cumpra seu propósito e seja verdadeiramente para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento espiritual. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, não desista. Insista, persista, resista e vença pelo poder de Deus. Vamos orar juntos? Senhor Deus, a Ti todo louvor, honra e glória. Pelo exemplo desses 3 jovens que foram fiéis a Ti, Senhor, e foram miraculosamente livrados da fornalha. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com tudo isso. Que essa mensagem sirva para o nosso crescimento espiritual, para o amadurecimento da nossa fé e para a nossa perseverança em Ti. Eu oro por todos que estão orando comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo. Que o Senhor permaneça com você, permaneça com Ele. Sua vitória
nossa vitória é certa no Senhor. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau.